Pois, venham ver, não as carvoeiras, mas sim o regresso ao fim de 3 anos da Portugal Tunas TV e aos seus conteúdos muito próprios, apenas e só porque o José Rosado pasme-se, nos apeteceu. Boa noite. É Não, o que temos. Muito boa noite, Ricardo. é o Como que temos, estamos? efetivamente. Portanto, se calhar é para os mais desavisados, dizer apenas e só que este regresso justifica-se por tudo e por nada e por dois motivos, como diriam os gralhos da Universidade de Minho, não é? A torto e a direito. E a direito? Hum, não há, se olharmos com propriedade, não haverão grandes razões para nós estarmos a regressar. Contudo, apeteceu-nos. E essa é uma premissa do livre pensador, é desenvolver aquilo que é a sua atividade e o Portugal Tunas tem-na e continua a mantê-la. E vamos falar disso na próxima hora, com algumas ideias avulsas, alinhavadas, uma espécie de tertúlia, não querendo repetir conteúdos que já fizemos, porque eles estão todos no nosso YouTube. Mas fica aqui esta novidade para 2025 e logo a abrir. Portugal Tunas está a regressar ao audiovisual, digamos assim. É isso. Um, Continua na não- moda, quer dizer, coisas que Pois continuou não sei, podemos até começar pós-pandemia. exatamente. Podemos começar exatamente por aí. O que é que tu achas de, em pleno 2025, nós regressarmos, no caso, um, a isto? A isto, ao stream? O Sim, que é que te apraz dizer? eu acho que houve coisas que ficaram da pandemia, do tempo de pandemia, e creio que uma delas foi mesmo a evolução dos podcasts em Portugal. Uh, Pá, eu que não tinha esse hábito, acabei por manter e até intensificar, seguir podcasts de política, de humor, Uhum. aqueles os mais vistos, os menos vistos, às vezes aquela companhia que nós precisamos para nos acompanhar ou numa refeição ou naqueles momentos de menos coisas para fazer e acabar de ter essa companhia de podcast que eu, por exemplo, não tinha esse hábito e comecei por ter. Também Uhum. vi que houve várias tunas que o fizeram ou porque era um aniversário especial Uhum. ou iam saber um pouco mais da sua história. Eu lembro-me aqui há pouco tempo da Twist fazer isso, do seu 30º aniversário, outras tunas que eu também fui seguindo. Portanto, acabou por ficar o bichinho, não é, do podcast, de falarmos por stream e, e creio que sim, tem-se desenvolvido e creio que cada vez mais, ainda este fim de semana, olha, estava com os nossos afilhados desta Tuna da Abrantes, estavam a planear, eles que têm o curso de comunicação social na Uhum. Na escola, escola. quererem fazer também, pelo seu aniversário, um podcast e falar sobre tunas, saber o seu passado, porque esta nova geração também tem esse interesse, tem tido sempre esse interesse, e este é um dos meios que, se calhar, sentar com os mais velhos, saber a história da tuna, como a tuna começou. E é, e Uh, é engraçado, desculpe, mas mais uma vez, chegamos a 2025, né? Dá-nos na tola voltar a fazer lives e são sempre os mesmos. Um, eu continuo a achar, com toda a franqueza, continuo a achar absolutamente extraordinário. Isto, atenção que não sou a crítica, é apenas e só uma mera constatação de facto. Continuam sim, a ser os mesmos, de uma forma ou de outra, a puxar um bocadinho por estas coisas das tunas e do falar. Neste caso, de uma forma de um registro completamente sim, diferente daquele que nós tivemos durante a pandemia. E a ideia também é essa, é tentar fugir ao máximo daquele lado mais coloquial que nós tivemos, independentemente de termos abordado praticamente todos os temas. Mais coisa, menos coisa daquilo que é o mundo tunaril nacional e até sim, internacional, portanto, podemos dizer. E a ideia deste apontamento não é essa, não é? Portanto, convém desde logo referir. Mas não deixa de ser curioso que eu hoje tarde estava aqui a alinhavar algumas ideias para falarmos agora e vamos já falar assim sobre elas. E uma das que me surgiu foi exatamente essa, não é? Uh, o porquê de serem mais uma vez os mesmos, não é? E poderão é, apontar aqui uma crítica os nossos queridíssimos críticos, não é?
mais do mesmo. Vamos tentar que não seja mais do mesmo, sendo os mesmos. Sim, sim. Acho que continua a ser um bocadinho. O pessoal passa um bocadinho, e cada vez mais, eu vejo isso para as novas gerações, passam vivendo o momento, não é, de Tuna, a viajar e beber uns copos e tal, e um bocadinho tudo que é saber da história, como começou, continua-se a ver vídeos, ainda agora surgiu há pouco tempo séculos de história, desde o século XII, quer dizer, já não é século XII, já era século XVI, quer dizer, mas continua-se a divulgar, não é, sem histórias da Mas carochinha, não é? ainda bem, sim, mas uma das coisas que eu tenho denotado, desde a última emissão, já lá vão 3 anos, não é? Uma das coisas que eu tenho notado é que cada vez mais são menos os sites romantizados. Eles ainda existem, ok, claro que sim. Sim. Mas comparativamente ao período pré-pandemia, começa-se a sentir claramente que no espaço internautico há mais cuidado que o que havia. Eu não quero Sim. acreditar que tenha sido por causa do Portugal Tunas, da Portugal Tunas TV ou do Tunitos, não quero acreditar que nós tenhamos apenas e só nós esse monopólio, digamos assim, mas que lá que ajudamos, ajudamos. Sim, E isso também queremos reafirmar nesta ocasião, 3 anos claro. depois do último podcast que fizemos. Salvo erro, foi um Filhos do Boom até. Aliás, é num Filhos do Boom que surge esta fantástica expressão que temos aqui. Bom, é o que temos. E até foi numa sugestão, curiosamente, no Filhos do Boom que eu faço com o João Paulo Souza. E foi nesse mesmo episódio do Filhos do Boom que surgiu. A qualquer dia vamos fazer uma coisa que vai se chamar, ou irá-se a chamar de. Bom, é o que temos. Ora, É o que temos, é o que temos. Sim. e é um bocadinho nesse registro despreocupado que nós estamos cá hoje. E eu queria pegar aqui em vários pontos soltos, ou várias pontas soltas, digamos assim, para também trocarmos aqui bolas. Portanto, isto foi mais ou menos pensado com alguma antecedência. A parte da produção do enredo, digamos assim, é não ter enredo. Não tendo enredo, teríamos que pegar exatamente nas tais pontas soltas. Não é? Eu tenho aqui 14. Não sei se teremos tempo para falar sobre estas 14 pontas soltas, mas vamos começar logo pela primeira. Quantas Que horas? logo a primeira, para abrir as hostilidades à força toda. Não é? Com toda a tranquilidade, neste inverno de 2025, pelo menos na parte referente ao início, ao primeiro trimestre, e agora num tempo em que o pessoal está ainda em exames, tanto quanto eu sei, não é? Sim. Portanto, estará por casa, terá mais tempo a ver isto. A primeira questão que eu levanto assim para trocarmos aqui umas bolas em jeito de ping-pong será qualquer coisa como isto. É que genericamente a malta hoje em dia nas tunas quer entrar para a história das tunas, quer fazer grandes feitos, ok? E depois não quer saber precisamente da história das tunas. Isto não resulta aqui numa enorme contradição em si mesmo? De facto, é sinal dos tempos. Quer dizer, eu que estou um bocadinho mais ligado à tuna este ano, tanto que a minha tuna vai fazer 25 anos, e então apanho esta nova geração, né, aquele ramo dos ensaios, e claro, é normal que haja uma diferença geracional. Eu que já vou perto dos meus 50, de ver que há a vontade, o querer estar lá nesta geração, o querer aprender, o querer saber. Vamos ser realistas, eles querem saber. Mas também é um bocadinho o imediato, quer dizer, não é à toa que muitas das tunas neste momento já estão no TikTok. Não é uma coisa de 10 segundos, passou, já queremos a próxima. Portanto, é muito aquele fogo, mas depois o querer aprofundar já não é tanto assim. Já me perguntam, por exemplo, eu quero aprender sobre tunas, onde é que eu vou? Eu aconselho alguma literatura, alguns sites, o livro, que continua a ser o Quid Tunai, continua a ser aquele livro, não é? Mas não era é tanto um ou dois, Sim. que
querem saber, o resto Mas não era tanto nesse caminho que tu estás a referir, até porque eu também tenho aqui alguns pontos que depois colidem, ou sim, neste caso cruzam-se em sobreposição com aquilo que estás a falar. É mais, é mais mesmo aquela questão de que hoje em dia, como se calhar noutras gerações, atenção, sem diabolizarem mais uma vez, mas sim, hoje em dia as pessoas entram numa tuna, principalmente nas tunas de referência de panorama, e querem é fazer história. Não é? Querem fazer história, portanto, interpreta-se o que queremos fazer história como atingir grandes feitos. Traduzido para português corrente, se calhar ganhar grandes certames, ir a grandes certames, qualquer coisa como isto. Mas, pois, curiosamente, ninguém quer saber da história das tunas para nada. verdade. E, não deixa de ser um bocadinho contraditório. Eu Muito acho que é. pouco interesse ainda em saber. Isso se virá, e falámos muito nisso na Como é que altura se do pode Tunísios. patrocinar, repara, como é que se pode patrocinar, não é, a história das tunas, da sua própria tuna, não querendo saber da história da tuna em geral? Acho que são dois conceitos que não são compagináveis, exceto, não é? Se nós analisarmos aquilo que é, de há uns anos esta parte, já era assim antes do Covid, portanto, aqui também nada de novo, não é? A forma como as gerações, as últimas gerações, se predestinam a estar numa tuna universitária. Que é capaz de ser um bocadinho, não é? Mais uma vez Sim, usando aquela frase que foi usada para a publicidade da Vodafone, Leave the Moment Now. Portanto, sim. hum, É um bocado por aí. É um bocado por aí. Cabe que, talvez a nós mais velhos tentar passar essa mensagem, mas acredita que nem todos a querem ainda ouvir, só quando se calhar forem também eles mais velhos, eu quererem saber fico mais alguma coisa. Eu fico com a sensação que Quererem. que a tuna hoje em dia, não sei qual é a tua opinião e vais-me dizer, está altamente instagramizada. Ou seja, está Ou instagramizada e não TikTokizada só, neste momento. whatever, como queiras, e não só na rede social em questão, nesta ou naquela. Não, eu quando falo no instagramizada ou no tiktokada, como tu quiseres chamar-lhe, é exatamente nesse sentido. Parece a dado ponto que há mais preocupação com o parecer do que com o ser. Absolutamente. É impressão minha De acordo. ou estarei a dizer 3 quartos pelo menos daquilo que é a realidade? Não, absolutamente, absolutamente, estou de acordo. Há coisas que nós mais velhos, e nesse aspecto eu tenho também tentado passar essa mensagem, é que nós não podemos abdicar. Se queremos ser uma tuna com as letras todas, epá, não nos podemos sujeitar a certas coisas. E temos que ter o ser tuno de peito cheio como nós éramos há uns anos, e não sou saudosista absolutamente. Não, também gosto muito desta nova geração e a maneira de ser deles, e quererem fazer, e já somos os maiores, pá, calma, tu tens muito que andar. Mas creio que É o tal cabe, lado caberá. instagramizado, não é? Sim, é muito de imediato. Já fazemos uma vez, duas, três, 10 vezes, já está, já somos. Não, calma, isto demora tempo, e temos que seguir este caminho, e aí terá que continuar a ser o papel dos mais velhos. Uh, Isso às vezes também é complicado, porque a nossa vida também é muito diferente. Já muitos não têm tempo para Uhum. este trabalho que eu, por exemplo, estou a ter este ano, de tentar estar um bocadinho mais ligado a eles e tentar passar essa mensagem. Não sei se vou ter sucesso, aí é que está. Se calhar não vou, mas podemos sempre tentar. E ainda há outro Não, fator. não abdicar disso. E ainda há outro fator. Atenção com estas questões avulso que eu apanhei, entre aspas, durante a tarde de hoje, derivam Sim, exatamente do que aconteceu nos últimos 3 anos, onde nós não estivemos no ar. Apenas isso só no online, né? Com a nova versão do portal, e já lá vamos, porque também sim, há coisas novas para falar sobre isso, e também das redes sociais, claro que sim, mas há aqui qualquer coisa também de rigorosamente novo, pelo menos nos últimos 3 anos, e que também já começa, e se nós fizermos, o Jean-Pierre fez esse exercício exatamente e publicou um belíssimo artigo, aliás, no blog dele, no Além Tunas, a falar sobre uhum, exatamente essa questão, que é a de inteligência artificial. E eu aqui atrevo-me a fazer uma pequena provocação, entre aspas, em tom de pergunta, ou não, dependendo um bocadinho do receptor. Um, sim.
hoje em dia, agora temos a inteligência artificial propriamente dita na ordem do dia. Não será essa inteligência artificial fator potenciador da já imensa ignorância sobre a tuna? Talvez, talvez. Porque não só não diz a verdade, em muitos casos, de acordo com o exercício, confesso que não foi o que eu fiz, portanto, estou a vender o peixe ao preço que me venderam a mim. Sim. Foi o exercício que o Pierre fez e muito bem, e está muito bem feito. E aquilo no final resultou basicamente numa catástrofe. Evidente que a IA tem por trás alguém. Portanto, até aqui parece claro e evidente. No entanto, a forma de procurar a informação que a IA possibilita, chamado fácil, barato e dar milhões, não é? Se calhar é fácil, se calhar até é barato, o dar milhões é que eu já tenho sérias dúvidas. Esta inteligência artificial, no momento atual e no futuro próximo, não nos irá conduzir ainda mais ignorância sobre o que é de facto a tuna? É possível, eu acredito que sim. A inteligência artificial tem as suas vantagens e há que saber usá-lo, não é? Ainda no outro dia, há dias, ouvi uma frase muito engraçada de que a inteligência artificial não pode servir para eu ir fazer trabalhos, lavar a louça ou passar a ferro. A inteligência artificial tem que permitir ter mais tempo para mim, para eu estudar, para eu ir aprofundar assuntos, porque senão é uma coisa muito superficial e já fiz esse exercício. Por exemplo, um colega meu pediu uma música de tuna sobre o amor e não sei como. Aquilo, o chat GPT em segundos meteu uma letra. Pronto, agora é só musicar e se calhar vamos fazer um repertório todo com músicas de tuna, peço isto e peço aquilo e faço o repertório. Por brincadeira, ou seja... Aí estamos a falar do lado mais prático. Eu no outro dia também mais fiz prático, claro, eu percebi, mas é a questão de se tentar perguntar coisas importantes e as respostas serem um pouco enviesadas nesse sentido. Lá está, é o que mas também vai no sentido que eu acabei de dizer, quer dizer, pode dar respostas, mas tem que me permitir, eu agora vou aprofundar e saber se é verdade ou não. E esse exercício é muito importante. Ambos sabemos que isso não vai acontecer porque já não acontecia antes dela existir. E como não acontecia antes dela existir, porque a predisposição das pessoas não era a de querer saber. Voltamos à tal história de base. A base é sempre artificial... esta. Neste aspecto, não de tuna, mas mais como de geral, o trabalho do Jean-Pierre, por exemplo, ou o teu trabalho, ou o nosso trabalho é de dizer não, vocês não está correto. Aliás, o blog Alentunas, ou mesmo o teu blog, quantos anos tem? Não é? São 20 anos? Sim, vai para 20 mesmo. São 20 anos de muita informação, toda ela correta, toda ela estudada, está lá para toda a gente ir ver e saber, será que é verdade? Se calhar não. Se calhar eu agora está aqui, este texto me fez pensar. Portanto, a inteligência artificial neste sentido de eu quero saber este assunto e começar ali aqueles tópicos todos e depois querer aprofundar e depois ir pesquisar estes blogs, nos livros e aí sim saber qual a verdadeira verdade, por assim dizer. Mas a questão aqui não tem a ver com a inteligência artificial em si. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Inteligência artificial é apenas isso, é uma ferramenta. Claro. Ok? Continuamos com a velha história o problema não é a forma de comunicar, é o conteúdo da comunicação. E a forma de comunicar, aliás, estamos a usar um meio, não é, que era pressuposto e pressuposto ser das atuais gerações e está a ser feita por pessoas que, quando chegaram à tuna, não existia sequer internet. Portanto, não deixa de ser extraordinária. Lá está, quando entrei na universidade ainda existia a União Soviética. Portanto, não deixa de ser extraordinária. Não deixa de ser extraordinária esta evolução e a forma como uma geração bem mais anterior, bem mais antiga, se quiseres, consegue acompanhar todos estes factos com algum distanciamento. Não é a ferramenta que está em causa, obviamente. O que está em causa aqui é o que é que ela potencia. Ou não.
E aqui leva-nos a outra questão ainda mais, ou tão importante se quiseres, como esta que eu acabo de levantar. A questão das fake news do nariz, porque elas também existem. Foi outros pontos dos tais 14 que eu tardo a linkar. Já havia fake news antes. Não foi preciso surgir a inteligência artificial para provocar ou criar, ou originar o caminho enviesado da notícia falsa ou da informação falsa. Elas já existiam. Há um bocado falamos sobre isso, logo no início. Sim, sim. Agora, combater isto não é um mero capricho, ou como é que eu ia dizer? Ou então potenciar a própria fake news, ou seja, usar a Dar-lhe mais ferramenta. importância. Exatamente, usar a ferramenta de inteligência artificial para tentar desviar as atenções do essencial que é. Não, isto é falso. Sim. Ok? Isto é falso e não é preciso que a inteligência artificial faça essa transposição, ou essa interpretação, ou esse engajamento, se quiseres, como se diz agora. Não é preciso inteligência artificial para nada para espalhar fake news do nariz, porque elas já existiam antes. Há 3 anos atrás, aliás, nós durante todo o tempo da Covid, durante todo o tempo das emissões do Tunis, em particular, desfizemos N fake news do nariz. E o Tunis está longe de ser inteligência artificial. Sim, mas lá está. Esse é o nosso trabalho e há de continuar a ser. Por muito que se agora surgiu uma notícia esta semana sobre a Meta e sobre a eleição do Trump e a ligação que há com Elon Musk e já existia. O e Twitter que vai já era deixar assim. de haver. Sim. Vai haver uma espécie de liberalização das fake news. Portanto, qualquer já existiam, não. O que lhe apetecer e não há qualquer facto. Sim. Mas verificação de factos antes de ser publicado. Mas atenção, agora, isso pode haver e continua a haver, é as pessoas dizerem não. Ir lá por baixo e dizer não, isto é uma notícia falsa, verifique se é verdade ou não. E esse é o nosso trabalho. Esse é o teu trabalho. É o trabalho de muita gente que se interessa por este número e tem que continuar a existir. É um bocadinho continua a ser importante. É um bocadinho paradoxal e às vezes até mesmo chega a ser quase cómico, né? Como se alguma vez, né, o Twitter, ainda o Twitter de Elon Musk, tivesse patrocinado a verdade. Isso é mentira. O que nós estamos a assistir agora é um mero alinhamento político-económico de grandes figuras, né, neste caso norte-americanas, que estão alinhadas pelo mainstream atual com outro tipo de lógica e outro tipo de intenção. Portanto, as redes sociais, nós, queiramos ou não queiramos, estamos obviamente ao sabor, né, das vantagens destes cavalheiros ao usar estas armas que eles disponibilizam ao comum mortal, né, tentando fazer com que o comum mortal se ache mais do que isso, usando essas ferramentas. Não me parece que nenhum de nós, ainda antes daquilo que aconteceu esta semana, conseguisse disputar uma contra-revolução na Nicarágua, quer dizer. Acho difícil para ser sincero. Portanto, isto para dizer o quê? Fake news, não é? Ou a notícia falsa já era desmontada antes de aparecerem os arautos da pertença à liberdade de expressão. Eu acho que graças a chamarem liberdade de expressão à mentira. Não deixa ter o seu lado irónico. Absolutamente. Mas tem que continuar. O ponto essencial é que isto também acontece nos trabalho de quem. Claro, o nosso trabalho tem que ser esse, tem que ser o tentar também mostrar que de facto não é verdade. E vocês fizeram essa investigação histórica, vocês foram para bibliotecas, vocês leram documentos e sabem perfeitamente o que é verdade e o que não é, com factos, não é uma opinião, não é propriamente uma opinião tua, ou do Jean-Pierre, ou do tem a ver com a questão do que é, o que é, o que não é, e depois a ferramenta em si que é usada e aquilo que é a interpretação das pessoas que estão no meio, que valorizam se calhar mais depressa uma ferramenta de inteligência artificial do que um livro. E isso tem a ver já com aquilo que é, ou que são os tempos atuais, a forma de estar da malta de hoje, se calhar até de alguma malta de ontem, porque também os há. Aliás, uma das coisas que nós vimos durante o tempo da pandemia é que a esmagadora maioria dos negacionistas dos factos do nariz eram pessoas do meu tempo e não do atual tempo. Portanto, não deixa de ser absolutamente extraordinário, não é? Constatar-se essa. Nós verificamos de facto, na altura, aliás, de forma os mais velhos passarem mensagens não verdadeiras
continua Sim, sim, sim. a eternizar uma mentira, por Sim, assim dizer. sim. É mesmo assim. Cá estamos nós para Não deixa dizer de ser que, curioso, por factos, entroncando sim, naquilo que nós estamos a falar, não deixa de ser curioso, e foi outros pontos que eu constatei também. E penso também, acho que se nós falamos nisto em algum nisso, terá sido muito ao de leve. Mas, aliás, eu não me recordo de termos aprofundado esta questão na altura. Mas lembro-me de vagamente termos passado a pena por este subtema. E falando um bocadinho, ou entroncando um bocadinho com aquilo que estávamos a falar antes, com a questão dos sites das tunas que desapareceram rigorosamente da internet. O site de Tuna passou a sim, ser tem exatamente a mesma validade que o cartão de Tuna, praticamente. Né? Já não existem cartões sim, de Tunas desde os anos 90, inícios do século XXI. é, E hoje em dia os sites está-se a passar rigorosamente a mesma coisa, é, é, porque as Tunas abancaram, passa a expressão, né? Tranquilamente e de forma muito mais confortável nas redes sociais. sim. Hum, não sei. É, É mera preguiça? Será mera preguiça? Não sei. não, quer dizer, Hum, percebe-se que é uma ferramenta que não é usada, não é tão porquê? usada porque obriga a mais que um clique ou dois, acaba por não interessar. E dá trabalho. E dá trabalho manter, E dá porque é trabalho. preciso manter, Sim. não é uma coisa automática, é preciso recolher texto, é preciso É recolher é que no fotografias, é nosso preciso tempo, mais uma atualizar a vez, informação. eu sei, é quem o E dizes. essas Agora, coisas são substituídas facilmente no Instagram e agora no TikTok. ou seja, as redes Eh, sociais em loop vão-se sucedendo, não é? No alimentar sim, dessa preguiça, não é? Que ainda por cima hoje em dia é de borla. Sim, porque podes produzir um bom site, sim, bem estruturado, de grátis, quando há 20 anos atrás isso não era possível. sim, mas sim, absolutamente. Mas Tinha custos, acaba tinha. por ser mais fácil hoje em dia. Na verdade, o que é necessário é ter uma boa equipa de fotografia ou de imagem ou de edição de vídeo. Tens lá o teu contacto, tens lá a tua morada, tens lá e chega. Voltamos à tal Portanto, instagramização da tuna. sim, chega, absolutamente. A mensagem é passada muito mais rapidamente e não deixa de continuar a passar. Ainda agora estava a ver o Tunis e Tunis também a recolher alguma informação. E lá está um vídeo de 10 segundos, tinha logo lá um locutor em voz off a dizer que efetivamente a tuna tem séculos e séculos de história. Que desde o século não sei quantos existem tunas e é uma tradição. Portanto, em 10 segundos passou uma mensagem que não corresponde propriamente à realidade. Portanto, pronto, é mais fácil, acaba por ser mais fácil. Tem tudo o que é necessário ali à mão. O Facebook já deixou um bocadinho também de ser importante, tão importante, mas lá está. Está tudo ligado entre redes sociais. Aí sim pode haver ali uma espécie de Linktree, por exemplo, a ligar todas as redes sociais da Tuna. O Spotify também, já há muitas tunas com Spotify, para a parte dos seus discos, até dos seus podcasts também, conforme o Uhum. caso. Portanto, o site acaba por às vezes dar muito trabalho, às vezes também implica custos, lá está, se queres ter uma coisa .pt ou .com, ou teres ali um site com outra estrutura, tens que pagar um designer, tens que atualizar, tens que saber mexer naquilo, portanto isso já dá muito Mas hoje em trabalho. dia não Na haverá. verdade, para tão poucas visualizações, portanto não. Pois era aí que eu ia Acaba por chegar. ser, acaba por Então ser uma biblioteca histórica que está há aí lá. há aí um investimento nas redes sociais ao ponto também de se gastar o dinheiro que se calhar não se está a gastar na produção de um site para potenciar seguidores nas redes sociais. Ou seja, nós não estamos muito longe, o mundo mundial português não anda muito longe daquilo que são, não é, as criadoras de conteúdo, não é, destas vidas, a vender Sim. tupperwares, biquinis e qualquer coisa, não é? E E as dietas. dancinhas e as dancinhas da moda. Epá, eu já nem vou entrar por aí, porque É já nem mesmo vou entrar por assim. aí. Já nem vou entrar por aí porque torna-se complicado fazer essa análise, confesso. Pelo menos para nós, ou pelo menos para mim, né? Que em pleno ano 2025 ainda no ao trabalho, juntamente contigo e com mais uns quantos que irão aparecer por aí também neste apontamento.
E falámos nisto no Tunices, na Uh, brincadeira, falou-se, vamos fazer dizer um o quê? TikTok de pandaretas e tal. E eles estão aí todos. Portanto, Sim, 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 não sim, é? sim. Já Não, mas fizemos muita voltamos a rede futurologia. social aqui é completamente indiferente. O que interessa aqui é o Absolutamente. uso da rede social, a rede social como forma de, ok? E é isso A, que a regra é interessa, sempre esta. que interessa Porque eu vejo, denotar aqui. a regra é sempre o que dá menos trabalho, o que mais facilmente tem muitas visualizações, o que tem uma boa imagem, e depois daqui a uns segundos passa-se para outra coisa, Hum. vai-se passando Outra, e é o que é. outra das coisas que eu denotei nos últimos 3 anos, enquanto estivemos off, destas andanças de streaming, foi o surgimento de muitas tunas que basicamente, ou muitas, algumas vá, basicamente, primeiro em Catadupa e depois, sim, continuam-se a fundar tunas. Isto Sim, não é uma crítica, é uma constatação. Continuam-se a fundar tunas em pleno ano 2024, 2023, 2022 e se calhar este ano irá surgir mais uma ou duas com alguma probabilidade. Mas para sim. dizer o quê? Continuam a surgir, ou começaram a surgir tunas em que basicamente são 15 pessoas, que 3 tocam viola, uma toca cavaquinho, outra toca carrone e o resto está tudo a cantar. O Sim. que nos leva para um aspecto muito interessante que tem a ver com. Nós estamos olhando para estes exemplos, não tomando este exemplo como sendo um exemplo ou sendo mainstream ou normal, longe disso, Mas mas não acontece. deixa de ser uma tendência que nós estamos. Quem estiver mais atento consegue perceber. Né? Aliás, é uma tendência, eu já falei nisto também no meu blog, é uma tendência que vem a par com a tendência do surgimento fundacional de tunas de uma forma inorgânica. E isto, obviamente, é uma opinião minha. É inorgânica porque eu entendo, ou não vejo onde é que está o lado orgânico e natural desse surgimento. Vejo antes, sim, outras razões, e estaríamos aqui outro programa para falar sobre isto, outro apontamento deste espaço, para falar sobre as razões que levam a essa inorgânica fundacional. No entanto, uma coisa à par da outra, consigo perceber que começamos a assistir à fundação de turnas que estão mais perto da configuração coral do que propriamente da configuração instrumental. Sendo certo que chamar-lhe coral aqui é capaz de ser exagerar também. Um, isto é apenas uma moda, é passageiro, será o princípio de uma eventual alteração de paradigma. É, Eu ainda não sabes, consegui perceber. as tunas sempre foram uma moda, não é? Portanto, desde o boom das tunas. Mas nós não estamos na Uh, moda, Zé. Já na altura Aí, se calhar, já já não estou tão de acordo, na altura da porque pandemia, antes da pandemia eu, começar, já não estávamos. Não, eu não estás de tenho acordo? falado com Bom, algumas. Não, tinha falado aí com alguns colegas de outras tunas e todos me dizem que, de facto, este ano, por incrível que pareça, as entradas na tuna têm sido muito mas eu não maiores estou do a que falar de para esse outros, ponto de outros vista, anos. não é? Então não me fiz entender. Estou a Uh, dizer, não é moda e para a sociedade civil. Eu não estou a falar pronto, para. e o Ok. porquê, e estamos a tentar perceber porque é que aconteceu esse fenómeno de há 2 ou 3 anos a esta parte, não pós-pandemia, mas um pouco para lá. Uh, Terá sido, sei lá, de um programa na RTP que dá ao sábado à tarde, que se chama Estrelas ao Sábado. Eu também tenho aqui apontado isso e já vamos falar sobre isso também. As tunas começam a ter outro papel que não de rodapé de final de programa da manhã, já começam a aparecer mais. Também Uhum. começa-se a ver trabalhos musicais como este que surgiu, alguns que surgiram, por exemplo, um que surgiu em Évora, um que surgiu em Coimbra, que é uma cantora que é estudante em Coimbra e que pegou na Uhum. Madalena, outro que pegou, portanto, e que são trabalhos que no YouTube, por exemplo, mais uma rede social, já começam a atingir assim quase 1 milhão de visualizações ou perto disso, os à toa, uma Não banda que será começou porque também. são fora da caixa? E podem ser fora da caixa, mas têm trazido malta nova atrás dessa mensagem. Não propriamente com a mulher gorda, como foi há uns anos atrás, mas por outros motivos, se calhar muito parecidos, não é? Ou se calhar completamente diferentes, mas que de facto começam a trazer gente
nova para as tunas e em maior quantidade que há uns anos a esta parte. É que repara uma coisa, Isso, nunca como agora a produção, por exemplo, de fonográfica foi tão baixa. a nível de tunas, sim. Sim. Mas depois vês Isto estes isto é fenómenos um facto, que não é não estão opinativo. ligados a tunas propriamente, Uhum. portanto é uma cantora, nem sei o nome, que fez um trabalho, Whatever. que fez um trabalho, fez uma adaptação da Madalena. O Zatoa, que também é uma banda que já tem alguns anos e de repente está a surgir agora com 2 temas ligados aos sextetos, também uma música que já vi tunas a tocar por aí naquelas rodinhas, a tocar o tema ou já a adaptar a letra para a vida académica, mais ligada à vida académica. Portanto, isso tem trazido gente, tunas que estavam paradas, que estão a ressurgir e que de repente já tem mais gente. Portanto, eu vejo a tuna começa a estar um bocadinho mais na moda, não tanto com aquele boom, não se pode chamar um boom, absolutamente, mas acho que um bocadinho mais na moda do que há uns tempos esta parte. Isso é positivo. Agora temos que nos saber adaptar a essas pessoas que estão a chegar. E isso acho que também é a questão principal do que temos estado aqui a falar. Tem que haver uma adaptação de quem está ou quem estava a uma linguagem mais rápida, mais moderna, não é? Essa foi Se calhar não outra tão das. praxística, não tão ligada à praxe, mas mais ligado ao Sim, opa, eu nem, repentismo, eu à nem vou, eu música, nem ao vou, eu nem vou curtir. falar. Eu nem vou falar dessa questão Já porque eu sei que acho não. que. Não, porque Já até sei que porque não. nós queimamos as balas todas que haviam no tambor da arma durante o tempo da pandemia. Portanto, acho que neste momento acaba. Para mim é um não tema. Eu sou o Sim, mais sincero possível. Para mim é um não tema. continua. Independentemente do que cada tuna possa ter ou não como base sustentatória da sua própria organização sociológica e hierárquica. Não, não me parece a mim sequer que seja neste momento. Eu continuo no meu cavalo montado, que é quem tem qualidade musical não se rege seguramente pela praxe. Não é isso Claro. que os tempos nos têm mostrado, havendo obviamente exceções que confirmam apenas isso à regra. Quem está montado na história da praxe para sobreviver enquanto tuna não tem grandes, grandes, grandes problemáticas em termos estéticos, ou seja, não é isso que os move em última análise e em primeira análise até. Portanto, Eu é um bocadinho pessoalmente não, como também partilho da mesma opinião, quanto ao lado uh, pernicioso, nem vale a pena falar, porque é só puxar a cassete absolutamente. atrás e está lá tudo e Praxe, como é os óbvio, tempos, os tempos hoje são. nós temos uma praxe interna, mas serve para perceber um bocadinho a hierarquia da tuna, como é que surgiu, mas não. E quando eu digo, como na sequência do que acabaste de dizer, quando eu digo que a tuna é música e não é praxe, a tuna não é nada disso, ficam às vezes um bocadinho a olhar para mim. Então, mas a tuna não é música, então se não fosse a música, o que é que estaríamos aqui a fazer? Não é? Será que haveria tudo o resto? É Não, a a base conversa, tem que ser a música. é a conversa que E às tivemos vezes o pessoal não. durante o tempo da Obviamente, pandemia e durante já todas as falámos muito emissões. sobre isto, mas Sim, a praxe pode existir e tem o seu papel, não pode ser um papel predominante. Tem que haver. O papel predominante tem que ser o trabalho musical, por muito que custe. E lá está, mais uma vez, as tunas que nós vemos ressurgir agora e não é, por atacado. E depois eu aprender a tocar bandolim dá trabalho, demora tempo. Se calhar não é num ensaio, não é em 10 que vais aprender. Portanto, isto dá trabalho. E se eu claro. consigo, com 2 acordes e com um carrone, fazer o meu trabalho e ir para lá fazer a minha brincadeira e beber uns copos, então chega. E lá está mais uma vez o trabalho de quem está há mais tempo a dizer: Uhum. se calhar não, se calhar tens que De aprender e facto, tens que doer os dedos, claro. isto dá trabalho. De facto, Mas os vais tempos conseguir. mudam-se, né? Já dizia o poeta, os tempos mudam-se as vontades, e assim é e assim será, e nada contra. É absolutamente normal que isso aconteça. Mas há coisas, curiosamente, no mundo do português que se mantêm. Aquele tal lado conservador que eu adoro nas tunas portuguesas, não é? E depois torna-se quase. Não é? São coisas tão conservadoras que eu já começo a considerar serem vícios. Mais do que tudo e antes de qualquer coisa são vícios.
E um dos sim, vícios que as tunas portuguesas têm, principalmente a partir de um determinado nível para cima e em ambiente de competição, é aquele vício terrível que continua a existir, que é as mil e uma maneiras de enganar um júri com tudo e mais alguma coisa em cima do palco sem ser com música. Porquê é que eu trago isto à conversa? Eu trago isto à conversa exatamente por essa razão. Por ser um vício. E é um vício que, obviamente, tem o lado B de quem faz essa análise a seu tempo e em cada certame. Isto é tudo malta porreira, e continuamos na onda de isto é tudo uma malta porreira, o que interessa é participar, também é uma frase muito bonita de se dizer, gosto imenso. E essas coisas, como se as pessoas fossem para os festivais contrariadas. sim. Bom, Não há me coisas parece. que nem merecem conversa para qualquer tipo de adjetivação, mas adiante. Agora, não é menos verdade que em ambiente de certame competitivo continuamos a assistir a autênticas aldrabices patrocinadas pelos intervenientes e depois a seguir corroboradas pelos resultados finais dados por malta que compõe o júri. Que obviamente não tem culpa nenhuma, se calhar teria mais e melhor que fazer um sábado à noite e alguém da organização os convidou para se sentarem num teatro e estarem ali a rabiscar umas coisas. Portanto, aqui há vários atores, não é? Portanto, a culpa não é só de quem se predispõe a fazer um bonito PowerPoint, por exemplo, bem, para usar Sim. um famoso truque conhecido, não é? Mas também não é só a culpa do senhor que está sentado, não é? Que por acaso é o senhor do talho. Não é? Bom, Sim. isto também não ajuda muito, pergunto eu, ou não ajudará muito à credibilização do fenómeno. Porque, como é que eu ia dizer isto sem soar a pretencioso? Como dizia o António Neto num artigo que está está no portal, não é? A diferença entre arte e adulação, não é? E é um bocado Isto isso. é um A arte é tema. que deve ser valorizada, Sim, muitas vezes não é. São valorizadas outras artes, que é certamente um terão o tema. seu trabalho e darão muito trabalho, mas. E é mais isso, não é propriamente o resultado final, que é aquela coisa que o mesinho hoje ganho e amanhã ganho. Aliás, como dizia um turno da minha turma académica da Universidade do Museu do Porto, ao fim e ao cabo, todas as turmas ganham festivais de turno. Todos a ver os historiais, né? Na época, com a gente ainda Sim, conseguia ler os historiais das turmas, porque havia sites da internet e lá está. livretos, e não, lá está. E Acho que toda a até gente, nós já né? perdemos esse apanhado, portanto já nem te sabemos dizer quantos. Esse é outro mal Pronto, genérico dos novos tempos, que por acaso de novos não tem nada, e já vem de trás, voltamos ao mesmo, né? Que é temos não essa haver preocupação. ninguém a ter esse trabalho Mas, repositório de. mas voltando atrás, eu de facto, se calhar fui mais vezes júri de festivais do que muita gente em Portugal. Não sei se calhar aquele que vai a mais júris Sim, de é festivais sou provável, eu. é provável. E de facto vejo, pronto, é um trabalho coletivo, é um trabalho às vezes didático, tentarmos falar e às vezes conversas super interessantes entre pessoas ligadas à música, pessoas ligadas às tunas. O presidente da junta, felizmente, já não tanto, nem o diretor da escola, Sim, 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 felizmente sim, já não sim, tanto. Portanto, há sim. essa preocupação, como tu próprio me dizias há muitos anos. Um festival é um casamento, portanto, temos que se preocupar não só em arranjar o barril de cerveja, mas também que o espetáculo seja interessante e que o júri também faça um bom trabalho, que é dar os prémios consoante seja justo e não entregar um prémio a cada tuna para toda a gente ir contente para Até casa, porque como avaliar acontecia. a arte musical já de si Sim, não é propriamente e curiosamente, sem falar em nomes, matemática. eu lembro um colega meu de júri uma vez decidiu, uma tuna famosa em Portugal, vamos lá ver quantas entradas em palco, e então, quando falamos de entradas em palco, é panderetas, estandarte, fogos de artifícios e papelinhos, quantas é que esta tuna vai fazer nos 25 minutos de atuação? E ele contou 30 em 25 minutos. E elas diferentes umas das outras. Quer dizer, aquilo era 7 bandeiras, 10 bandeiras, papéis para Uhum. colar, por 10 panderetas, dança para trás, dança para a frente. Quanto a mim, e isto é uma opinião pessoal, é um exagero. É um exagero. Mas
todos os festivais passam no YouTube, portanto toda a gente vê, toda a gente quer imitar, então se estes gajos com isto ganham, eu também se calhar não consigo fazer 30, mas se fizer 25 ou 20, É que isso ainda tem um também lado, isso consigo. ainda tem um lado mais pernicioso, que é faz com que quem esteja a ver ache que o caminho é esse. E depois a seguir usa esse Sim, caminho fácil, não é? Voltamos ao tal instagramização do Zoom, né? eu E copy desata a paste se disparar calhar um bocadinho. confete, desata a disparar confetes como se não houvesse amanhã. E a grande Ora, preocupação é disparar confetes e não ter os instrumentos afinados. Bom, hum, dito isto, eu acho que uma tuna tem que trabalhar não para o júri, mas tem que trabalhar para o público. E se o não muito vou estandarte e espetar com a pandareta célebre fazem, frase, não é? Porque vocês fazem, tocam mesmo o repertório há 20 anos. Resposta ora bem, inteligente, resposta inteligente do turno, os júris nunca são os mesmos. pronto. Mas Hum, tem que haver essa preocupação. ok. Tocar para quem está a ver. E se a pandereta e o estandarte fazem parte da nossa atuação, das tunas, acho que sim, que deve ser usado, mas com alguma conta, peso e medida. E contra mim falo, porque nós também temos, mas achamos que tem que haver um lado de festa e de muita alegria e outros lados um bocadinho mais virado para a música, para no fim dar um espetáculo. Perfeitamente pronto, ao gosto do público Uhum. uh, presente. Mas lá está, eu creio que isto é de modas mais uma vez e com um clique nós conseguimos ver o que a Tuna X está a fazer no Festival Y, seja onde for. Portanto, olha, estes gajos fizeram este passo, vamos ali para o ensaio tentar imitar e no festival a seguir já estão a fazer todas igual. Isso já nos aconteceu, por exemplo. Pois, Um muito passo que rapidamente, nós porque já fazíamos, vamos. Uhum. Já vamos em 46 minutos, estamos quase a chegar a uma hora de jogo. sim, E convém também fazer aqui algumas passagens para alguns pontos que ainda não abordamos. O primeiro tem a ver exatamente com. Nós tínhamos. Pronto, resolvemos fazer uma desandinga na altura da Covid, como o que é que vai ser o pós-Covid. Não é? Nós, nas nossas dissecações, não é? E delírios de tunices, não é? Chegamos a ter pelo menos um ou dois programas com ilustres convidados, onde fizemos uma espécie de antevisão do que é que sim, poderia vir aí. E em alguns casos houve opiniões que não foram propriamente muito positivas, portanto, eram sim, sim. profundamente. eh, pronto, como é que eu ia dizer? Estavam profundamente imbuídos de uma certeza quase catastrófica. Na verdade, o que nós assistimos de lá para cá foi exatamente uma espécie de reposição do status quo anterior. Ou seja, voltamos exatamente ao mesmo. O que de alguma forma também algum de nós alvitrou nessas emissões. Sim. E voltámos, não é, lentamente a seu tempo, mas voltar lentamente àquilo que éramos, sem prejuízo de, obviamente, terem desaparecido, se calhar, algumas tunas, pelo menos de atividade. Perguntam onde é que anda a tuna universitária de Beja, Dom Salvíceras, por exemplo. Gostaria muito de saber Sim, o que é que se passa, apenas por curiosidade, porque faz falta. sim, Por outro lado, houve festivais também que praticamente desapareceram, não é? Curiosamente surgiram outros. Também surgiram outras tunas. Ou seja, ao contrário do que nós alvitramos na altura, genericamente, quando digo nós, os que participaram então nesses sim, tunices e nessas emissões em concreto, andamos ali muito perto, né, a oscilar entre o otimismo mais exacerbado e o catastrofismo mais titânico possível. O que era absolutamente normal para as circunstâncias que estávamos a atravessar e que atravessamos claro, na altura e que nos faziam, pelo menos no nosso sentir daquele tempo, faziam-nos sentir francamente angustiados em relação ao futuro próximo. Felizmente que as coisas voltaram a ser ao que eram, agora com novos protagonistas em algumas circunstâncias. Obviamente, muitos dos que já eram continuaram a ser tranquilamente. E tudo bem, e a vida continua e cá estamos. E o fenómeno a esse nível continua absolutamente normalizado, ou está normalizado. É só constatar, não é? Passar, por exemplo, para o Instagram do Portal Tunas, e convém dizer que Portal Tunas não tem. Nós atingimos a fantástica cifra de 6 mil seguidores sem pagar um tostão a ninguém, com apenas 300 posts. Isto se calhar diz muito muito bom. mais daquilo que são os nossos utilizadores do que nós próprios, convém dizer. Claro que sim. Mas isso dará outro programa.
Lá está, não é? Se não os podes vencer, junta-te a eles. Nós temos as coisas muito bem segmentadas. A verdade é que de lá para cá, e com a nova versão do portal, o Portal Tunas deixou de ser muito daquilo que era até o momento da Covid e passou a ser um bocadinho mais. Nós já somos um misto no portal de atualidade, diretório, reposição de factos, entrevistas, opinião, hum, ou seja, biblioteca. O Portal Tunas, o próprio portal moldou-se aos tempos atuais exatamente em função de todos estes fatores que nós estamos a falar há 50 minutos. E, Simplificar a imagem, sim, mais sim. imagem. Aliás, e este apontamento que nós estamos hoje a fazer pela primeira vez e agora a abrir o ano 2025, que convém dizer mais uma vez, não sei quando é que será o próximo, vamos fazer se vamos seguramente, não me perguntem a quanto, não estamos para aí virados. E é o que temos. Nós deixamos, é o que temos, deixamos desse espartilho temporal quando foi a pandemia, convém dizer aqui de uma forma absolutamente clara, caso não se lembrem, nós fazemos emissões diárias online em real time. Tínhamos tempo para isso. Não podíamos ir à rua sequer. Agora não. E ainda bem que assim o é. Ainda bem que assim o é. Agora, aconteceram mais coisas. E há um bocado falamos também, o próprio Portal Tunas, o www.portaltunas.com, onde é que tu estás? Estás aqui, exatamente. Tendo uma nova versão, a quinta, que comemorou os seus 20 anos, ou para comemorar os seus 20 anos, digamos assim, que é que está neste momento online, ele próprio também vai se moldando àquilo que são os tempos. E foi isso que nós fizemos e continuamos a fazer. É uma questão de passar por lá e verificar isso. Curiosamente, uma das coisas novas, que também não sendo novo, surgiu, foi o tal programa que tu falaste há um bocado, que é o Estrelas ao Sábado, salvo, é assim que se chama, correto? Sim. Eu vou ser o mais sincero possível. Eu não tenho uma opinião formada. Isto é um caso absolutamente raro na PTV, a minha pessoa não ter uma opinião formada sobre uma questão que tem a ver com Tunas. Já não viste tantas vezes assim quanto isso. Provavelmente porque não terei visto tantas vezes como isto, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque a própria configuração do programa em si, das poucas vezes que vi, não me permite, estou a ser o mais sincero possível, aferir da validade desse programa para o todo do fenómeno. Eu estou-me a referir agora para dentro do fenómeno e não para fora do fenómeno, ok? Sim. Admito que seja uma excelente mostra ou montra, ok? Sim. Para a sociedade civil em geral. Não me ponham isso em questão, longe de mim quem sou eu. Para o interior do fenómeno, tenho sérias dúvidas. Atenção, que são dúvidas mesmo, não são sérias dúvidas, como quem diz, acho que não, mas não. São dúvidas. Eu entendo. Não sendo sobre a validade de facto do programa. Eu ainda não consegui perceber. Não sendo um boom, tem ajudado, porque acaba de ser um festival de tunas, entre aspas, e grupos musicais e eu acho que folclore não e é um tudo ao festival molho de e tunas fé em porque Deus. não tem só tunas. Porque tem ali um júri, tem ali um passar de eliminatórias. Ou seja, mas é por isso mesmo que eu tenho mais dúvidas do que... Aliás, são 99,9% de dúvidas e 0,1% de certezas. A primeira certeza que eu tenho é que aquilo não é um festival de tunas. Tenham lá certa paciência, chamem-lhe o que quiserem. Não, porque não tem só tunas. Não tem só tunas, é tudo ao molho música, é uma competição de música como outra Sim. qualquer competição de música, como o Festival da Canção será. Não sendo um festival de tunas, efetivamente. Tem o júri, tem algumas coisas idênticas. O que é verdade é que, apesar de muita gente nova, se calhar não vê televisão como víamos há muitos anos desta parte, mas é só live para fora. Também se vai passando alguns clipes para as redes sociais. Vai-se passando a mensagem através disso, portanto, não diretamente, mas indiretamente. A malta pegar no telemóvel RTP Play e vai ver, e acaba por... E outra coisa curiosa, isto para se calhar, não falando tanto isto, curioso é que muitas das tunas passaram à segunda fase. Ou seja, mostra também que há alguma qualidade. Há tunas na final. Há tunas com muita qualidade até, e que ali, se calhar, não com aquele boom, lá está, eu continuo aí aceito que não é um boom, absolutamente, mas que se nota que há mais entradas de novos
caloiros nas tunas a querer ir entrar para a tuna, por haver um bocadinho mais de exposição mediática das tunas, Esse é não o só tal nesse lado que eu estava programa, a mas falar. também. Esse é o tal 0,1% de certeza que eu tenho em relação a este programa, que tem a ver exatamente com a exposição social para fora do fenómeno e eventualmente depois Sim, também catalisando, não é? Espera aí, mas a malta da sim, minha tuna está lá, agora vou começar a ir aos ensaios todos. Isso é bom, sim, sim, inegável, ok? sim, E ainda por cima, nos tempos em que vivemos, que é tudo internet e inteligência artificial. Ótimo, ok? sim, Por aí, ok, vendido, como diria o outro. Agora, em termos como é que eu ia dizer isto mais uma vez sem parecer sem parecer sem ser mal interpretado? Eu tenho sérias dúvidas, e são mesmo dúvidas, atenção, volto a repetir, eu não estou a dizer, tenho sérias dúvidas, que é como quem diz, acho que não, mas não, tenho mesmo sérias dúvidas da eficácia, ok, deste programa em si para aquilo que será de facto a elevação do patamar qualitativo, porque é disso que nós estamos a falar. Ainda por cima trata-se de um concurso sim, de música. Portanto, o que está em causa sim, aqui não é só a participação da tuna em si, é a participação da tuna em si em que patamar qualitativo. Estamos a falar de sim, que em concreto para aquilo. Pronto, esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver. E este jurado é um jurado que está minimamente. Eu não quero entrar em comparações porque os sim, programas são diferentes. Comparem o jurado. Que esteve presente, por exemplo, no FRA, os jurados estiveram no FRA. Com estes. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nem poderia sim, ser. Em tese não poderia ser, porque os absolutamente, programas são absolutamente, completamente sim, diferentes. A sim. única coisa que têm em comum é que um era só de tunas, exclusivamente, E este é e tudo, este também tudo um tem pouco. tunas. Também. E este Pronto, também faz mudar muita coisa aqui. O lado sim, que eu vejo altamente positivo, e esse sim, é tocarem ao vivo e a cores. sim. Em televisão. E isto Tem sim, sido positivo parece-me, isso, tem parece sido para o bom e para o positivo mal. Para o bom e para o mal. Mas passar muitas é das sempre tunas positivo por esse ponto de vista. passarem pelo menos a primeira fase, muitas das tunas passaram, portanto, isso prova também que há qualidade musical. Mas por outro lado também percebo algum ceticismo, porque efetivamente Não há não é um ceticismo júri nenhum. Não é. específico. Zé, São eu não dúvidas, pronto. quero. Eu Essas não quero. dúvidas São dúvidas que, porque que- eu, que se como tu levantam, disseste bem, eu não vi, não vi, confesso, não vi os sim, sim, sim. programas Eu todos no também princípio. estou a Eu sou falar o e mais também vi sincero possível. Eu sou o mais sincero porque tenho possível. Não amigos tenho que vão tocar pachorra. e, Né, claro, claro, claro. Mas eu não tenho tenho pachorra para amigos que vão ouvir. tocar e até tenho curiosidade em ver como é Claro. que foi a Mas eu prestação vou-te ser daquele sincero, amigo ou daquela tuna em específico. eu não vi porque não é um programa exclusivamente de tunas. E é por essa razão que eu não vi. Claro, Não consigo ver um programa onde estão. Peço imensa desculpa e se for preciso estaremos em tribunal a dirimir isso se for caso disso, mas eu não tenho para chegar para ouvir restos folclóricos, tenho lá paciência. Portanto, sim, há coisas para as quais eu não. Ok? E isso faz com que não seja um fator atrativo para a visualização, mesmo estando lá tunas de quando em vez. Antes sim, para mim é um fator de dissuasão a não ver. E é isso que acontece, grosso modo. sim, Não é um programa que eu considero atrativo para mim, mesmo estando lá. Estando lá sim, tunas. Não é. E é sim. por isso que eu não tenho, e como não tenho, não posso, nem devo, fazer juízos de valor mais profundos para além daqueles muito poucos que eu É, acabo de fazer. eu acho que entre o deve e o haver, continuo a dizer, e começamos por aí a conversa, acho que é Estar na positivo. televisão ao vivo e a cores é Estar na sempre televisão positivo. é Para positivo. o bom e para o Tem mau. coisas, tem coisas positivas e lá está, tem coisas negativas. É não É ter isso que eu um estou a júri dizer. específico ou especializado, entre aspas, Isso em deriva termos da natureza das do tunas, próprio programa. e se não haver uma escolha. Portanto, todas as tunas em Portugal foram convidadas para lá ir, as que disseram sim primeiro Eu vou foram. dar um exemplo muito claro. Se naquele A minha júri tuna foi estivesse. convidada 2 vezes, Zé, eu vou dar um optámos exemplo por muito não claro. ir. Se naquele programa tivesse no júri um dos jurados fosse o Ricardo Araújo Pereira, provavelmente nenhuma tuna tinha passado sequer às meias finais. Se tivesse lá o Pedro Marcos Lopes, nem sequer tinham lá entrado, provavelmente. O gajo dizia logo, ou estou eu sentado a Por avaliar ou exemplo. estes senhores. E Por isto exemplo. muda logo à partida a premissa daquilo que é ou não a pertença validade. Atenção, para o fenómeno tunaril português e um programa desta natureza. Sim. Não se pode, e isso sim é uma das poucas certezas que eu tenho. É um erro tremendo comparar este programa com o FRA. Porque não se podem comparar coisas que Absolutamente. são Não, não, diferentes. não. Aí estamos de acordo. Era um programa Ou com o específico para programa do tunas, Porto, que o mas Porto Canal teve em tempos para escolher uma tuna para o Fito do Porto, onde sim, desfilaram só sim, sim, tunas. sim.
sim, Penso eu que a e dar caneta. continua a haver tunas a aparecer noutros programas até, na Praça da Alegria, etc. De vez em quando a aparecer, e isso é sempre positivo. Quer se queira, quer não, há sempre um lado positivo a isso. O negativo será mesmo ser ali tudo ao molho e fé em Deus, não haver um critério, estes foram primeiro, venham. Uh, Isso é a parte negativa. A parte positiva é que, de facto, é mais uma montra. Direto ou indiretamente está a apanhar novas gerações, seja através das redes sociais que depois vão ver um clipe do programa e ver a atuação X e Y e tem motivado mais gente a aparecer, mais gente de Uhum. qualidade. Nós sabemos que temos, não é? E temos aí muitos exemplos em Bom, Portugal uma coisa, de grupos que surgiram das tunas, os 4 e os 4 meia, e meia, por aí o fora, Super sim, Mario, O Daniel está aí a o dar Daniel cartas, Pereira não foi por Cristo, Cristo. uh, Sim, 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 são, sim, sim, são sim, sim. malta que são um exemplo e não têm vergonha de dizer que Atenção, vieram das tunas também e que atenção. Tem esse lado positivo o programa deste tipo? Claro que sim, mas eu fui logo o claro que primeiro a sim, dizer isso. Ok, se não absolutamente. foi o primeiro, foi o segundo. É absolutamente claro. Não, não, não. E isso é uma das poucas certezas. Vou terminar este assunto, até porque já passamos uma hora. Vou terminar Sim, este assunto exatamente como comecei. Tenho mais dúvidas, mas muito mais dúvidas sobre o tema em si, o programa em si, na parte de tocar as tunas, do que propriamente certezas. Primeiro, porque não vi o suficiente claramente para poder fazer uma avaliação mais genérica. Quem passou por lá, esses sim é que deverão dizer exatamente sim. da validade, da pertença à validade do programa em si para a sua própria turma, logo para o todo em geral. E depois a certeza de que é uma exposição que é sempre positiva, independentemente de correr melhor ou pior cada atuação para cada turma, pelo facto de tocarem ao vivo e a cores, porque ali não há, Claro, como continua a não ser havia no hoje, FRA, o FRA foi continua a todo ser, live, ponto. E continua a aqui, ser os sendo live, festivais de também tunas tem a sua validade. continua a ser os festivais de tunas, as dezenas de festivais que Se ocorrem em calhar deixamos isto Portugal. para o próximo A apontamento, maior, não é? sim, E voltaremos a falar sobre este e mais assuntos. Estamos então a bater na horinha. Pá, penso que para regresso não está mal. está bom. É um formato, vou ali venho já, né? É o que temos e o que vamos tendo. Falamos aqui estes pontos que foram assim alinhavados exatamente para saltarmos um bocadinho de subtema em subtema tranquilamente. Não tem nada a ver com aquilo que era a lógica dos tunises, tinha aquela parte introdutória mais científica, ou não sei o que, em relação ao assunto em si, blá, blá, blá. Ou então, por sua Pois, vez, mais temático. não tem a ver com o Estudo a Portugal, que era uma espécie de tutorial de 15 minutos, e menos ainda tem a ver com a relembrança dos tempos do boom que os filhos do boom trouxeram. Portanto, aqui é mais um formato, não é, que tem mais a ver até com estes tempos que nós estamos a passar, de Claro. absoluta calmaria, entre aspas, ou pelo menos estabilização do fenómeno número com coisas novas, obviamente, também houve partidos em combate. Já tinha havido antes da Covid, o pós-Covid só veio demonstrar que de facto perderam-se em combate, é a vida, acontece. E há festivais novos que surgiram e há outros que desapareceram. É a Olha, para ti, dinâmica. Não é? sim, muito rapidamente, qual foi a tuna, masculina e feminina, que mais, pós-Covid, que mais se sobressaiu em relação às outras? Conseguiram sair da pandemia e mostraram que efetivamente estão. É muito difícil, eu tenho acompanhado, como é óbvio, né? E acompanho, é muito difícil fazer esse exercício, mas até porque não foi só uma. Não foi só uma. Diz assim, uma masculina e uma feminina, Epá, entre várias. eu feminina tenho Mista. alguma dificuldade, e mista tenho alguma dificuldade. Essa pergunta já me foi feita também, no contexto também dos problemas da Covid, do Tunísio. Eh, não exatamente nesses moldes que estás a colocar, até porque tu estás aqui a fazer um lapso temporal muito interessante que é o pós-Covid. Sim. Não deixa de ser interessante. Pode ser igual, pode não ser igual ao antes da Covid. Há uma tuna masculina, claramente, que, a meu ver, imerecidamente, e tem vindo a fazer um trabalho absolutamente estratosférico, que é a Fonsina. Não há, acho que não vale a pena estarmos aqui com grandes teorizações, os factos falam por si, e é Estamos iguais. totalmente merecido, e ponto final.
Não há grande volta a dar. Pá, mas feminino e mista, se calhar não vou entrar tanto por aí, porque são segmentos que eu não acompanho com a mesma. Porque nunca acompanhei, aqui não há diferença nenhuma do antes Sim, antes Covid, do AC/DC. Eu lhe chamava na brincadeira, não é? Antes Covid, depois Covid, AC/DC. Não há. Já era assim o meu registro, portanto, não vou entrar por aí. Mas basicamente, se quiseres ir para aquilo que é de facto um blockbuster, é uma coisa absolutamente de louvar, é o trabalho da Afonso sem dúvida. e mais há, e Sem mais dúvida. há, e Sem mais dúvida. há, que Mais há, mantiveram mais há, mais há. muita, Claro que sim. muita, muita estabilidade, muito rigor. O Universitário do Minho, por exemplo, continua tranquilamente como se nada fosse, Desertuna, Antúnia. Há uma série de tunas que passaram por o Conseguiram, período da Covid de uma forma absolutamente natural. Talvez tenha a ver um conseguiram bocadinho com superar. a tal forma de estruturação que vem de base, faz com que, não é? Na esmagadora maioria destes casos, faz com que até uma pandemia não os derruba. Houve outros que É não, verdade. houve outros que já estavam a sofrer Tremeram. antes da Covid e depois com a Covid levaram pancada de meia-noite e só se tem a lamentar na esmagadora maioria dos casos. Portanto, não, Sim, mas isso faz parte da dinâmica do fenómeno. Lá está. Todas que surgiram já pós-Covid. Foram fundadas já pós-Covid. sim, sim, sim. Portanto, não anda muito longe disso. Não sei, vamos falando, Mas porque perguntando, aquilo que pessoal que responde temos ao vídeo, que deixe mensagens, quem quiser que vá, comente. que vá aí aos comentários, estejam à vontade. Tentem não nos insultar, porque a malta continua a manter os maus hábitos da censura. Se o gajo tem fama, tentem bem tirar o proveito. Ora bem, Tentem ora ser bem. simpáticos, insultem-nos, Sim, mas com mas qualidade e nível. digam das E, vossas epá, coisas. e digam o que é que gostavam de que a malta debatesse aqui, sendo certo que vamos ter aí mais malta a rodar. Alguns que passaram por esse tempo, outros novos, eventualmente. E acima de tudo, dizer que Altunas, mais uma prova na idade, mais do que as palavras que as levam ao vento, são os factos. Cá estamos. Cá estamos, mais uma vez. Como diz o povo, não é? A bota bate com a perdigota. E aqui é um E bocadinho isso. cá continuaremos. Sim, devagarinho, no nosso caminho, sem prometer coisas absolutamente extraordinárias, mas com os pés bem assentes na terra. No entanto, neste momento foi um bocadinho. Foi pensado, obviamente, e foi um bocadinho ao mesmo tempo da lavra do momento, porque aquilo que nós somos é de facto aquilo que temos. Mais do que já fomos e que poderemos vir a ser. Os tempos são outros, o Portal Tuna já os percebeu, já os leu, soube ler, continua a saber ler e, e cá estamos. Cá estamos à disposição do vastíssimo auditório, telespectadores e agora vamos ter também uma coisa no Spotify extraordinária. Obviamente não somos os primeiros, mas também não fomos primeiros em muita coisa e não foi por causa disso que deixamos de fazer o que fizemos. Portanto, Acho que sim. e Isto basicamente é pode ir isto. para o Spotify, portanto, vamos lá. Sim, isto pode ser tudo Isso passado era para giro. áudio e para o Spotify. Espero que, mais uma vez, com este novo projeto, espero que a malta se É una, completamente que despretensioso, como comente. deu para perceber. Isto é E muito. é o que temos, mas Pontas soltas. gostava de ver aqui gente nova. Dizer também, não senhora, nós estamos cá e é para trabalhar. Vamos ver, E entretanto, vir aí o espero que jantar sim. por Altunas. Também deixa-se já a dica. Entretanto, vamos dizer onde, como, porquê. Ou porque já toda a gente sabe o como e o onde e quem vai e quem não vai. E basicamente é isto. Não há para já muito a dizer, a não ser até ao próximo. Ora bom, ora bem, é o que temos. Já não sei se é bem ou se é bom. Chamo lá outra vez. Ora bem, é o que temos, exatamente. O próximo, ora bem, é o que temos. Será quando nos der na Real Tola, com a promessa que vamos tentar manter isto mais ou menos ciclicamente. Estará no nosso Portal Tunas, como sempre e habitualmente, e depois espelhado, obviamente, também em destaque no www.portaltunas.com. Passem também pelo nosso Instagram, já que é a rede da moda, façam favor. Uh, Passamos os 6.000 subscritores sem grande dificuldade. Não é que nos importe muito, mas não deixa de ter a sua piada ter 300 posts e 6.000 subscritores sem gastar um centavo. Parece-me lindamente. Lá está, é a linguagem da moda, não é? E nós não temos grande dificuldade em nos adaptarmos aos tempos.
esta é mais uma prova de adaptabilidade do Portugal Certo. Tunas aos tempos modernos. O TikTok fica contigo, abra a conta e siga. É isso, vou abrir, vou abrir. Malta, eu não toco pandeireta no TikTok. Aliás, eu não toco pandeireta, pronto, esquece lá o título. Não As tenho, obviamente, visualizações. não tenho, obviamente, sequer capacidade física para tal coisa. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado deste despreocupado apontamento. Mantenham-se atentos, nós vamos continuar, que há mais gente que entretanto irá aparecer por aí. E bom, é o que temos. E até à próxima. Até à próxima. Deus, continuação.